Olá, minhas estrelas. Hoje quero dividir com vocês uma história pessoal. O primeiro nome que acelerou meu coração. E a primeira vez que eu tive que esconder o que sentia. Essa é a história da menina que eu amei em silêncio. E que talvez até hoje nem saiba. E você? Já teve um amor secreto? Então fica aqui comigo. E se você curte histórias que tocam fundo, se inscreve no canal para não perder nadinha. A cozinha da minha casa sempre teve aquele cheiro de ervas secas. Alecrim, hortelã, talvez manjericão. Era um cheiro que parecia morar ali há anos, como um segredo bem guardado. A luz alaranjada atravessava a cortina rendada e caía exatamente sobre a cadeira do canto, a mesma em que eu me sentava com as pernas cruzadas, fingindo ler enquanto esperava meu irmão voltar das aulas de teatro. Era fim de tarde quando ouvi a campainha. Eu não esperava por ninguém, mas o som dos passos na escada já dizia que ele não estava sozinho. Ela entrou sorrindo, sem pedir licença, como quem já pertencia. Carregava uma bolsa grande demais para o tamanho dela, um coque frouxo com fios soltos e uma pulseira que tilintava a cada movimento. Olhou para mim com curiosidade. "Posso me sentar?" perguntou, apontando para a cadeira ao meu lado. Só balancei a cabeça. A voz dela não era aguda, nem rouca, mas tinha uma textura que prendia, como uma canção antiga que a gente não sabe cantar, mas reconhece. Meu livro, um romance qualquer que eu nunca terminei, virou escudo. Fingir leitura era mais seguro do que encarar o furacão que acabara de entrar com um sorriso doce. Ela se sentou, cruzou as pernas e puxou o assunto com meu irmão. Eu observava de canto de olho, tentando entender por que, de repente, cada palavra dela parecia fazer meu coração tropeçar. Ela falava com as mãos. Ria como quem não teme ser ridícula, como quem não tem nada a esconder. Aquilo me desconcertou, porque eu sempre fui cheia de esconderijos. Para mim tudo estava em câmera lenta. Os dedos dela tamborilando na mesa. A forma como inclinava a cabeça. A sombra do batom meio apagado. Eu não sabia que meu corpo podia registrar alguém com tanta intensidade. Como se cada detalhe dela estivesse sendo arquivado na memória com prioridade máxima. Havia algo de inexplicável naquele encontro banal de fim de tarde. Algo que me fez esquecer do livro, da leitura forçada, da minha própria presença discreta. E talvez tenha sido isso que mais me marcou. Perceber que, mesmo sem dizer uma palavra para mim, além de "posso me sentar?", ela já tinha bagunçado tudo por dentro. Naquele dia, minha adolescência mudou de endereço. Depois daquele primeiro encontro, Giovanna passou a aparecer com frequência. Sempre junto do meu irmão, sempre cheia de histórias e com aquele jeito de quem não precisa pedir permissão para ocupar espaço. Eu continuava assistindo tudo da lateral da cena, fingindo que não reparava, quando, na verdade, era como se meus sentidos tivessem sido reajustados só para acompanhar os dela. Ela me chamava de pequenina. Dizia isso sorrindo, num tom carinhoso que misturava provocação e ternura. E toda vez que usava esse apelido, eu sentia um calor estranho no peito. Não era vergonha, nem orgulho. Era como se por um segundo eu tivesse sido vista de verdade. Tinha dias em que ela chegava com um livro na mão. "Esse tem sua cara", dizia, antes mesmo de explicar do que se tratava. Os títulos variavam: fantasia, mistério, às vezes poesia. Eu nunca perguntava por que ela escolhia aqueles livros para mim. Só aceitava, como quem recebe uma chave que não sabe onde encaixa, mas sente que deve guardar. Mais do que os livros, ela trazia cheiros novos. Seu perfume era leve, quase imperceptível, mas sempre deixava um rastro no sofá ou na toalha de mesa. E era só passar por ali, depois que ela ia embora, que tudo em mim voltava a se agitar. O que me confundia não era exatamente a presença dela, mas o efeito que ela causava quando não estava. Era como se eu tivesse que reaprender a existir sem aquele olhar. Como se por alguns instantes minha identidade dependesse da forma como ela me via, e eu nunca tinha vivido algo assim. Ninguém havia me provocado esse tipo de inquietação. Não era sobre querer estar com ela no sentido romântico, ou pelo menos não naquele momento.
Era sobre entender quem eu era perto dela. Como se ela tivesse acendido uma luz num canto que eu nem sabia que existia. Eu comecei a prestar mais atenção em como falava, em como reagia, em como eu pensava, não para agradar, mas porque ao lado dela tudo parecia mais nítido, como se minha versão mais verdadeira estivesse sendo convocada, mesmo sem palavras. E ela seguia sendo gentil, sem saber do redemoinho que causava em mim, sem notar que cada riso, cada apelido, cada livro deixado sobre a mesa eram mapas que me levavam direto para o centro de mim mesma. Era como se, perto dela, eu finalmente ouvisse a minha própria voz. Comecei a me ver com outros olhos. Não porque alguém me disse para mudar, mas porque estar perto dela fazia tudo parecer mais nítido. Prestava atenção em como meu cabelo caía, na curva da minha boca quando sorria, no modo como eu entrava em um ambiente. Era como se cada detalhe tivesse ganhado importância. Ela tinha uma forma de falar comigo que me fazia querer escutar minha própria voz depois. Quando Giovanna me elogiava, mesmo que fosse sobre algo bobo, como um comentário que eu fazia, meu corpo todo reagia. Sentia meu rosto quente, as mãos inquietas, uma vontade estranha de sorrir sem motivo. Passei a escolher melhor as roupas, mesmo sem saber por quê. Ajeitava o cadarço, dobrava a manga da blusa, olhava o reflexo do vidro antes de abrir a porta. Não havia ninguém me pedindo isso. Era uma reação interna, como se eu estivesse tentando acompanhar a imagem que ela parecia enxergar em mim. O espelho do banheiro virou um lugar onde eu testava expressões. Observava meu olhar, perguntava baixinho o que ela via quando me via. Não havia resposta, mas havia um desejo crescente de me reconhecer. Giovanna despertava uma versão minha que eu ainda estava conhecendo. E, estranhamente, eu gostava dessa sensação. Diante dela, meu reflexo parecia finalmente sincero. Giovanna e meu irmão tinham um código próprio. Riam alto, como quem se conhece há muito tempo. Discutiam por bobagens, se cutucavam, faziam caretas. Eram intensos, exagerados, barulhentos. Às vezes parecia que o mundo inteiro se resumia aos dois. E eu era a pausa entre uma fala e outra. A figurante da cena. A irmã que passava ao fundo, pegava um copo d'água e sumia sem deixar vestígio. Eles tinham uma sintonia que me confundia. E ainda assim, eu ficava ali, observando, quietinha. Como quem quer entender uma língua nova, mas ainda não aprendeu a pronúncia. Tentava decifrar o que havia naquela intimidade, naquela liberdade de se tocar, de se provocar, de se pertencer sem medo. Eu não fazia parte da conversa, mas conhecia cada entonação. Sabia quando ela ria de verdade e quando era só um riso educado. Sabia quando ele forçava uma piada e quando ela deixava passar só para manter a harmonia. Eu lia as entrelinhas, porque, no silêncio, aprendi a ver o que ninguém dizia. Às vezes, ela me notava. Mandava um sorriso pequeno, jogava uma frase rápida, perguntava algo simples. E só isso já era suficiente para me fazer sentir algo vivo dentro do peito. Eu respondia com o olhar, com a postura, com o tempo que demorava para voltar para o meu quarto. Queria que ela soubesse que eu estava ali e que, de alguma forma, ela já morava em mim. Ver os dois juntos não era fácil. Tinha um gosto amargo de realidade. Porque por mais que ela fosse gentil comigo, por mais que me desse livros ou me chamasse de pequenina, ela pertencia a ele. E isso me deixava num lugar que eu não sabia nomear, mas doía. Eu a admirava de longe, com um cuidado que ninguém percebia. E talvez esse cuidado fosse amor, ou algo próximo disso. Mas o que eu sentia não cabia nas palavras que a minha idade conhecia. Ela nunca me tocou, mas me atravessava cada vez que me olhava. Houve uma noite em que tudo ficou quieto demais. Os ruídos da casa se calaram e eu continuei ali, acordada, com um peso no peito que não tinha nome. Era como se todas as palavras que eu nunca disse começassem a me pedir espaço. Não dava mais para fingir que era pouco ou que passaria. Não dava mais para ser apenas espectadora de uma história que me atravessava por dentro. Me levantei devagar
Me sentei à mesa, peguei uma folha solta e comecei a escrever. Não pensei em frases bonitas. Só fui dizendo o que precisava sair. Falei do jeito como ela me olhava quando ninguém mais prestava atenção. Falei do silêncio depois que ela ia embora. Falei do vazio que se formava quando eu ouvia o nome dela e fingia que era só mais um. Escrever me fez sentir como se, pela primeira vez, eu estivesse presente dentro de mim. Aquela folha era mais do que papel. Era território. Era prova de que eu existia, mesmo que ninguém mais percebesse. Não era uma carta para ser lida. Era um abrigo, um espelho íntimo, uma forma de desenhar a borda do que eu vivia sozinha. Guardei o texto no fundo do armário, entre cadernos antigos e bilhetes da escola. Ninguém nunca viu, mas eu sabia que estava ali, e isso bastava. Era o suficiente para eu parar de me perguntar se tudo aquilo era invenção, porque agora tinha cor, forma, cheiro de grafite e canto dobrado. A verdade é que, antes daquela noite, eu não sabia que era possível existir no segredo e, ainda assim, ser real. A escrita me devolveu, me firmou. E mesmo sem audiência, mesmo sem resposta, algo dentro de mim se alinhou. Eu precisava saber que o que me atravessava tinha nome. O dia do meu aniversário chegou como qualquer outro. Meus pais improvisaram uma mesa com bolos simples, salgadinhos e copos coloridos. Alguns familiares apareceram, uns colegas da escola também. Eu me mantinha sorrindo, ouvindo os parabéns com aquele incômodo habitual, o de ser vista por todos, mas nunca por quem realmente importava. Giovanna chegou no fim da tarde. Veio com meu irmão, os dois rindo de algo que eu não compreendi. Trazia uma caixinha pequena nas mãos. "Para você", disse com aquele meio sorriso que só ela sabia fazer. Dentro, um colar com um pingente pequeno. Uma folha prateada, fina, leve. Acreditem, guardo até hoje. Mas o que ficou mesmo foi o que veio depois. Ela me abraçou. Foi rápido. Talvez 2, 3 segundos. Mas havia uma pausa ali. Um intervalo onde o tempo pareceu engasgar. O braço dela contornando meu ombro, o cheiro leve de perfume misturado ao calor do corpo dela. A aproximação da pele que até então era só imaginação. Eu não sabia onde colocar as mãos. Só fechei os olhos por um segundo, como quem tenta guardar a única prova de uma história inteira. Ninguém percebeu. Estavam ocupados com os docinhos, com as fotos, com as piadas. Mas eu senti o mundo desacelerar. Pela primeira vez, aquele corpo que eu tanto observava se aproximava sem barreira. E não era desejo o que me atravessava, era reconhecimento. Uma clareza nova que não vinha das palavras, mas da presença. Depois, ela se afastou como se nada tivesse acontecido. Voltou a rir com meu irmão, a circular entre os outros. E eu fiquei ali, com o colar nas mãos, tentando entender o que aquele toque tão breve tinha feito comigo. Não era sobre esperança, era sobre confirmação. Naquele abraço, tudo o que eu sentia se confirmou sem precisar de uma palavra. Dias depois do meu aniversário, ela não apareceu mais. No começo, achei que fosse só uma pausa. Talvez uma briga boba com meu irmão, talvez cansaço. Mas o tempo passou e ninguém mencionava o nome dela. A ausência crescia como poeira nos cantos. Lenta, constante, ignorada por todos, menos por mim. Meu irmão disse que tinham terminado. Foi seco, como se estivesse comentando sobre o tempo. Eu não fiz perguntas, só balancei a cabeça e voltei para o meu quarto. Fechei a porta devagar e me encostei nela como quem tenta não desmontar. Parecia que ela havia deixado uma dobra no tempo. Um lugar onde eu ainda podia senti-la sem que ninguém visse. O colar ficou na gaveta. Eu não usava, mas abria de vez em quando, só para ter certeza de que ainda estava lá. Como se ele fosse a única prova da existência dela na minha história. Nunca contei para alguém a falta que ela me fazia. A dor era pequena demais para parecer importante, mas grande o suficiente para ocupar tudo dentro de mim. Era uma espécie de luto sem rito, sem anúncio. Um silêncio ainda mais denso do que o de antes. Comecei a reorganizar meus dias.
Os horários, os lugares da casa, até meus pensamentos. Tudo precisava ser reprogramado para funcionar sem ela por perto. A presença dela tinha mexido em coisas que agora estavam fora do lugar. E aos poucos, eu fui tentando devolver cada sentimento ao seu canto, mesmo sabendo que nenhum cabia mais onde estava antes. O que ficou foi um espaço novo, dolorido, mas vivo. Porque depois de sentir com tanta intensidade, mesmo que em segredo, era impossível voltar a ser quem eu era. Foi assim que aprendi a dor da despedida. Com o tempo, a dor deixou de arder, mas não sumiu. Só mudou de forma. Virou lembrança tímida, daquelas que não doem ao toque, mas ainda pesam quando o dia fica silencioso demais. Comecei a me perguntar se tudo aquilo que vivi tinha mesmo acontecido como lembro. Ou se eu tinha exagerado, romantizado, criado uma história para dar sentido ao que não entendi na época. Afinal, eu só tinha 15 anos. E por muito tempo, essa idade virou argumento para diminuir o que senti. Você era muito nova, nem sabia o que era amor. Foi só uma fase. Repetiam isso como quem quer reorganizar o passado com palavras que nunca serviram para mim. Mas eu lembrava, com detalhes, a cor da blusa que ela usou no meu aniversário, a forma como ela mexia o cabelo quando ficava impaciente, o sabor do bolo aquele dia, e o jeito como ela me abraçou, como se não soubesse o efeito que causava, ou como se soubesse exatamente. As lembranças não vinham como cenas isoladas. Elas vinham com cheiro, com clima, com o som do ventilador girando devagar. Eu não precisava inventar nada. Estava tudo ali, gravado num lugar do corpo que não obedece ao tempo. Passei anos tentando traduzir o que aquilo tinha sido. Amor? Paixão? Confusão? E só bem mais tarde entendi que talvez o nome não importasse tanto quanto a existência. O que me atravessou não precisa caber em categoria nenhuma para ser válido. Hoje, não sinto mais vergonha de ter sentido tanto com tão pouca idade. Pelo contrário, me orgulho. Porque foi ali, com 15 anos, e o coração cheio de silêncio, que eu vivi um dos sentimentos mais puros da minha vida. O amor não precisa ser correspondido para ser verdade. Hoje, quando penso nela, não dói. Não do jeito que doía antes. O nome dela já não carrega aquele nó no peito. Vem como uma brisa leve, um carinho antigo que o tempo não apagou, mas suavizou. Giovanna virou uma parte silenciosa da minha história. Não porque foi pequena, mas porque não precisou durar para ser inteira. Com o tempo, entendi que o que ela me deu não foi só confusão ou saudade. Foi um tipo raro de afeto, aquele que desperta a gente para quem a gente é. Ela nunca soube, mas me ensinou o que era ser olhada com atenção. Me mostrou que a presença certa não exige promessas, que o amor pode morar em um gesto, num colar, num abraço breve, e ainda assim ser imenso. Ela foi meu primeiro amor platônico. E você? Já teve que engolir um sentimento que ninguém suspeitava? Em que parte dessa história você se reconheceu? Adoro compartilhar com vocês, então se inscreve no canal, porque na próxima sexta eu volto com mais uma confissão secreta. O que vocês gostariam de ouvir? Deixa aqui nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.